E Deus abençoe todos os irmãos que estão conectados nesse momento na Jerusalém FM. E esteja preparado para receber o seu alimento espiritual nessa manhã e a bênção de Deus na sua vida, nesse dia que Deus permite nós estarmos mais uma vez na sua presença. E para concordar com a pastora, não por ser minha esposa, não por ser a pastora Ivne, verdade, mas seguindo o contexto bíblico, em João 3,16, a Bíblia vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que por esse amor excessivo, Deus deu o seu próprio Filho. Amém. Para aquele que nele viesse a crer, não perecesse, mas tivesse a vida eterna. E realmente o mundo somos nós, mas quando Paulo vai dizer que o mundo jaz o maligno, está falando do sistema pecaminoso imposto por Satanás. Amém. Na vida das pessoas, que tornam essas pessoas prisioneiras dele e ao mesmo tempo são manipuladas por ele para fazer as vontades dele. E essas vontades de Satanás, agidas através do ser humano, é que vem de encontro e confrontam o que Deus quer realizar na face da terra e no mundo, que é o planeta, que somos nós, que somos as pessoas. Mas por estar havendo um grande desamor, é que o mundo está do jeito que está. Primeiro, a gente cobra muito de todas as autoridades, mas fazemos tudo errado, pouco diante das oportunidades que nós temos. E isso é muito complicado, isso é muito difícil. Talvez seja por isso que as coisas estão assim, né? Lógico que as coisas estão dessa maneira, mas que Deus veio colocar uma palavra no meu coração que fazia muito tempo que eu não me deparava com essa palavra para ministrar, que é o Salmo 1, que tem tudo a ver, pastor, com aquilo que nós estamos conversando e falando nesta manhã. Amém. Não sei se eu já posso trazer aqui a leitura da palavra, né? E em seguida explanar um pouco, que diz assim o Salmo 1, que é muito conhecido, que é muito lido e que é belíssimo. As admoestações de Deus trazidas através desse salmo para que nós viéssemos viver a vida que Cristo nos prometeu, que era uma vida abundante aqui na terra. E que as pessoas confundem essa abundância espiritual com abundância material. Tem gente que não tem quase nada para viver, mas é uma pessoa altamente espiritual e feliz e bem-aventurada. É verdade. Enquanto tem pessoas que têm uma condição altamente favorável, financeiramente e economicamente, e não tem nem comunhão com Deus. Mas aí quando eu me deparo com o livro de Eclesiastes, Salomão vai dizer, bem-aventurado o homem a quem Deus deu riqueza. Existem homens na face da terra que realmente Deus abençoou, que Deus abençoa, e essas pessoas com muito trabalho, com muita competência, com muita habilidade, com muita inteligência, essas pessoas desenvolvem nas suas vidas as oportunidades que são lhe dadas e crescem materialmente. Mas vamos aqui para a palavra, que diz assim, bem-aventurado o varão, que não anda segundo o conselho dos ímpios, mas e nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Eu queria trazer hoje uma ministração rápida, mas metade doutrinária e metade teológica, para que viéssemos entender melhor o que Deus está falando aqui através do salmista, ou o que Deus quer falar aos nossos corações desse dia, e que muitas e muitas vezes os pregadores ou os pastores
usam esses salmos apenas para doutrinar a igreja e os pregadores para evangelizar em praças públicas, mas esquecem de ver os conteúdos que estão contidos neste salmo primeiro, para que a igreja prospere, para que a igreja avance e para que a oração da igreja suba diante do Deus Todo-Poderoso. Porque a Bíblia vai dizer que é a oração do justo que pode muito nos seus efeitos. E quando eu olho para este salmo, eu me convenço mais dessa realidade. Mas quem são os justos? A característica do justo, ou os justos são aqueles que têm os seus princípios de vida na palavra do Senhor, através da retidão, pelo amor e pela obediência da palavra de Deus e pela separação no meio do mundo. Porque os ímpios, eles também estão no mundo. E as pessoas, elas fazem a diferença em suas vidas através de suas ações. E a igreja, que nesse contexto aqui é representada pelo justo, é que faz a diferença diante do ímpio ou do homem pecador. Não que Deus despreze ou abomine essa classe de pessoas, mas essas pessoas automaticamente, pós as suas atitudes e ações, elas se discriminam automaticamente diante de Deus. Por quê? Elas se constrangem em seus corações, elas se envergonham dos seus atos e com isso elas se acham incapazes de entrar na presença de Deus. Enquanto que o amor de Deus, ele quebra todo tipo de barreira e todo tipo de paradigma para que o homem venha viver em santidade na presença do Espírito de Deus. E essa é a diferença entre o ímpio e o justo. O justo analisa o que ele tem que fazer para que ele próprio seja bem-sucedido e ao mesmo tempo bem-aventurado no conceito de Deus ou no conceito divino. Aí eu vou me lembrar de um homem que a Bíblia fala muito pouco e só fala no livro de Atos dos Apóstolos e em 2 evangelhos, que é José de Arimateia, aquele que foi resgatar o corpo de Jesus. Mas a Bíblia vai dizer que ele era um homem justo e piedoso, mostrando a característica deste homem. E é justamente essa característica que nós não encontramos hoje na face da terra. E quando encontramos, é um número mínimo no meio da humanidade. E por conta de encontrarmos poucas pessoas com essa característica, é que o mundo está indo na contramão dos conceitos de Deus e está chegando a situação que chegou com uma evolução tão grande que a Bíblia vai dizer que vai chegar a um tempo que até os escolhidos serão confundidos por conta, querido, do sistema mundano que aí está e que as pessoas não se deparam para uma realidade que não é nossa, mas é bíblica. As igrejas lotadas, mas nem todos têm crescimento espiritual. As igrejas estão cheias, mas nem todos têm compromisso e comprometimento. Eu dizia ontem na igreja, quando eu estava ministrando, a terra, ela está agonizando. E é uma realidade, e é uma verdade, querido. Não quero nem parar para pensar, e muito menos falar nos programas policiais, porque eu não invisto tempo nesta programação diabólica, aonde mostra todo dia, toda hora, o ano inteiro, as obras de Satanás. Porque o justo, diz a Bíblia também, que ele é guiado pelo que ele vê. E a Bíblia vai afirmar que os olhos são a candeia do corpo.
Tem gente que vê o erro e se aproxima do erro, mas a Bíblia diz que o justo vê o erro e foge dele. É totalmente diferente, queridos. Louvado seja o nome de Jesus. Os crentes verdadeiros, ele pode ser conhecidos pelas coisas que praticam, pelos lugares que frequentam e pelas pessoas com as quais elas convivem. Ninguém pode experimentar a bênção de Deus sem evitar as coisas danosas ou destrutivas dessa terra. Mas nós temos a opção de escolher o que nós iremos fazer, o que nós iremos conquistar e com quem nós iremos nos relacionar. É isso que faz a diferença, querido, entre o justo e o ímpio. E trazendo aqui o retrato do homem do justo, em que a Bíblia vai dizer que em vez de sentar na mesa dos escarnecedores, em vez de caminhar com os pecadores, o seu prazer é na lei do Senhor e medita nela de dia e de noite. De quem eu poderia trazer a lembrança? Do jovem líder, do segundo líder, o segundo pastor da igreja, que foi Josué. Quando Deus visita aquele homem após a morte de Moisés, e o primeiro mandamento de Deus para Josué era que ele não se apartasse da lei, mas meditasse na lei de dia e de noite, para conservar os preceitos que Moisés lhe tinha ordenado. Josué, ele tinha um gerenciamento espiritual acima da média. Josué levava essa vida com prudência e espiritualidade. E quando vinham os terremotos, ou quando vinham os maremotos de encontro a Josué, esse homem estava firme na palavra. Esse homem estava firme no que Deus falava. Esse homem guardava a promessa. Esse homem não quebrava o elo de espiritualidade e intimidade que ele tinha com Deus. E com isso, ele continuava um homem justo, como foi também Noé, como foi Abraão, como foi centenas e centenas de homens que Deus levantou sobre a face da terra, ainda levanta hoje e vai continuar levantando, para que a glória de Deus se manifeste através do justo. Porque a glória de Deus, ela não é manifestada de quem está dentro da igreja, é manifestada na vida daqueles que têm compromisso e que se tornam igreja. Essas pessoas são como Josué, são como José de Arimateia, porque a Bíblia vai dizer, querido, no capítulo 32 do profeta Isaías, no versículo 8, que o nobre projeta coisas nobres, e pela sua nobreza, ele se mantém de pé. Tem gente que um dia, pastora, está de uma maneira, no dia seguinte está de outra forma. Essas pessoas, elas não têm uma regularidade espiritual em suas vidas. E com isso, são pessoas que padecem. São pessoas que não têm as orações respondidas. São pessoas que se tornam motivo de chacota e de escândalo para muitas pessoas. Comprometem as suas vidas espirituais, comprometem a igreja na face da terra, comprometem o evangelho diante do ímpio e com isso pagam muito caro. Pagam muito caro. E essas pessoas não se deparam para essa realidade. Aqueles que procuram viver na bênção de Deus, meditam na sua lei, a fim de moderarem, queridos, seus pensamentos, atitudes e ações, e leem as palavras das Escrituras e meditam nela, e são comparados, como os trechos bíblicos já falou, a uma planta que na estação própria dá o seu fruto. Isso significa dizer que se a planta vai dar o seu fruto na estação própria, tem alguém cuidando dela. E nós sabemos que tem muitas árvores que estão aí plantadas no planeta e que não tem nenhum homem que cuide. Mas mesmo assim eles dão os seus frutos, pastor. Eu vou citar um exemplo que muitas calçadas têm. Hoje nem tanto, mas já tiveram mais. Por conta dos meninos, muitos tiraram, que são os pés de jambos. Como outras plantas que nascem no meio da mata. Um pé de mangueira, um cajueiro, um pé de ata. Ninguém cuida, mas elas dão os seus frutos na estação própria. Ninguém cuida como ser humano,
Mas o Deus que criou todas as coisas e que tem poder para todas as coisas, cuida, envia o necessário para que a sua criação continue viva, dando seus frutos da estação própria. E é isso que tem que acontecer com a igreja. Pessoas que estão da dependência de Deus e que vivem pela fé e não por vista, como diz o apóstolo Paulo, nós temos que fazer o que cabe a nós fazer. E Deus vai fazer o que Ele quiser fazer na hora que Ele destinar para nós, que chegou o nosso dia, ou a nossa hora, ou a nossa estação própria de dar os nossos frutos. Aleluia. Isso é que faz a diferença em nossas vidas. Totalmente. Porque nós sabemos que Deus age. Nós sabemos que Deus tem poder. Mas não sabemos a hora que Deus vai realizar. Mas temos que ficar onde? Na torre Plantados, né? Na torre de? Vigília. Vigília, que é plantados. Plantados no Senhor. Plantado no Senhor. Oh, coisa esperando, querido. Glória Porque a Deus. a alegria do crente, eu não sei para muita gente, mas para mim, é que o nome do Senhor seja exaltado em nossas vidas. É verdade. E eu disse ontem também, quando ministrava na igreja, queridos, a melhor maneira de nós sermos exaltados, muito forte isso e profético, a melhor maneira de nós sermos exaltados é quando nós mesmos não nos exaltamos. Porque a Bíblia vai dizer, aquele que se exalta será abatido e humilhado. Será humilhado. É melhor nós esperarmos a exaltação de Deus para nossas vidas do que sermos nós mesmos os responsáveis de produzirmos essa exaltação. Até isso faz parte do homem justo, que é a prudência. Que é a prudência. Aí vai dizer a respeito do ímpio. Eles não são assim, mas são como a moinha que o vento espalha. E que não subsistirão no juízo. Por quê, querido? Que eles não subsistirão no juízo. Porque chega um momento que a condenação, ela vem, pastora, sozinha. Tem tanta gente hoje presa, não em presídio, mas presa dentro de casa. Que tem vergonha de falar com o vizinho. Que não tem liberdade para sair no meio da rua, porque deve ir na bodega da esquina. Tem gente que morre de medo de encontrar alguém que há 2 anos atrás ficou devendo R$15, que não significa nada. Mas não teve a nobreza de procurar essas pessoas e explicar o motivo pelas quais não foram resolvidas as questões pendentes. E chega um tempo que essas pessoas automaticamente se condenam pelas suas próprias atitudes. E vão morrendo à míngua. Elas vão morrendo à míngua. Se anulam, como uma contra-gota de soro. Se existe uma coisa chata pra gente, pastora, é ficar tomando soro em um hospital ou uma enfermaria. Não passa. Não passa. E quanto mais você olha para a garrafa de soro, parece que ela aumenta. Parece que ela aumenta. É verdade. Você sabe qual é a melhor coisa para fazer nesse momento? É relaxar. Orar. É relaxar. Qual é a melhor coisa para a gente fazer, querido? Diante de circunstâncias que nós mesmos criamos para nós. Não tem uma saída para mim nem para você que não seja ser justo. Para de lutar. E o justo, ele exerce a justiça. Eu sempre digo até na igreja, irmão. Você que vai me ouvir pela primeira vez, não se escandalize. E não tenha isso por heresia. Mas eu sempre digo na igreja, e faz anos que eu repito isso. Se o seu filho briga com o filho da macumbeira, e o filho da macumbeira tem razão, dê razão o filho da macumbeira. Não é porque ela é uma macumbeira, que agora você vai dar razão ao seu filho, porque o seu filho é crente. Se o seu filho fosse crente, primeiro ele não estava brigando com o filho da macumbeira. Ele estava fazendo a diferença. Não é verdade? E se ele não fez a diferença, ainda tem uma questão pior, que ele está errado. E o pai, que deveria ser justo, dá razão ao filho. A mãezinha, que vai pela emoção do coração, dá razão ao filho. Aonde o testemunho fica negativo. É verdade. O que Deus quer de nós, querido, é que nós sejamos justos. Por quê? Para encerrar, no versículo 6 ele vai dizer, porque o Senhor conhece o caminho do justo. É por isso que vem a bênção de Deus sobre o justo. Porque ele sabe que aquela circunstância negativa que algum de nós possamos ter cometido na nossa caminhada, na nossa trajetória, não foi apenas uma negligência, pastor.
mas foi uma fatalidade pelas limitações que nós temos como seres humanos. Até mesmo existe casos de limitações espirituais, porque tem dia que nós estamos arrasados. O próprio salmista Davi, no Salmo 42, ele vai dizer: porque te abates, ó minha alma? Porque tem dia que a gente é tão saculejado pelas marés contrárias. Nós somos tão bombardeados pelas nossas emoções, pastor. Nós somos tão prejudicados por aqueles que não têm a mesma fé e a nossa visão que nós, que muitas vezes nós achamos que estamos marchando, estamos nadando contra a maré. Quantas vezes eu já me senti dessa maneira, dessa forma. Aí Deus, respondendo às interrogações do meu coração, Deus que me vê como um homem justo na face da terra, apesar das minhas fraquezas e limitações, Deus envia uma providência, porque Deus conhece o coração do justo. Você sabe o que é que Deus está falando para você nessa manhã, meu querido? Nesse dia, meu filho, é que Deus vai te honrar, não pelas tuas habilidades, mas porque você é uma pessoa justa, porque Deus conhece a tua história, porque Deus tem visto a aflição da tua alma e do teu coração, porque Deus tem visto a investida do ímpio contra você. Aí Deus vai te honrar. Aí Deus vai te honrar, porque você não abriu mão de viver em justiça. E a Bíblia diz que Deus ama, pastora, a justiça e aborrece a injustiça. Que nesse dia o Espírito Santo possa ter te fortalecido, mas também ter te alegrado e trazer a você a lembrança, querido, que quem te respalda em toda a tua caminhada é o Deus que conhece o teu coração. Não importa quem disse que não vai dar certo, não interessa quantas pessoas estão contra você, mas o que importa é que você não vai abrir mão de viver essa realidade da palavra. Bem-aventurado, diz o texto, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, mas não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Você sabe o que é isso? Eu só faço parte dessas escolhas se eu quiser. E a maioria desses ímpios, grave o que eu vou dizer, desses escarnecedores, eles estão dentro dessa igreja, pastora. É verdade. São pessoas que não nos ajudam, são pessoas que não se comprometem, são pessoas que buscam só seus próprios interesses, são pessoas que não estão dispostas a contribuir nem investir no reino de Deus. Muito complicado, difícil. Os escarnecedores não são os bêbados, não são os drogados, não são os traficantes. São aqueles que já provaram da palavra. São aqueles que viveram essa palavra. Por isso que a Bíblia diz que eles não subsistirão dentro da congregação. Essas pessoas não estão dentro da congregação. Quem está dentro da congregação são aqueles que conhecem essa palavra. São aqueles que já viveram essa palavra. Aí hoje estão aí debochando de ministérios, debochando de pastores, dizendo que toda igreja é só para arrecadar dinheiro. Só para arrecadar dinheiro. Como se na igreja só tivesse gente rica. Como se todo mundo na igreja fosse ofertante. Como se todo mundo na igreja fosse dizimista. Que sabe qual é a minha oração por essas pessoas? Que um dia essas pessoas sejam levantadas como líderes, como pastores, para elas terem uma noção, uma ideia, o que é estar à frente de uma obra. Mas eu louvo a Deus, porque bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, mas medita na lei do Senhor de dia e de noite. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.